Olá, gente, a paz do Senhor para todos vocês. Eu quero aproveitar essa oportunidade desse vídeo e para você que está assistindo esse vídeo aí agora, para você que clicou para assistir a aula de hoje, essas palavras são para você. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por você ser um participante ativo da Escola Bíblica Dominical. Mesmo em um tempo tão difícil que nós temos vivido, onde a gente não pode se reunir, onde a escola dominical a gente sabe que não está sendo a mesma coisa, mas se você está assistindo esse vídeo, essas palavras são para você. Eu quero que você saiba que não somente o meu coração, mas eu tenho certeza que o coração de Deus está muito alegre com você, porque você tem demonstrado que o seu compromisso é muito mais do que uma reunião social. Você tem um compromisso com a Escola Bíblica Dominical e por isso você está assistindo esse vídeo. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado em nome de todo o departamento da Escola Bíblica Dominical da nossa igreja, da Cave Church. O desejo do meu coração e as minhas orações é para que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Se nesse tempo Deus está elegendo, separando um povo, como nós temos aqui o tema da revista é a Igreja Eleita, se Deus está nesses últimos dias elegendo a sua igreja, eu quero te dizer que você é um eleito. Esse tempo é para manifestar realmente o nosso compromisso, a nossa fidelidade para com Deus e para com a igreja. Então, se você parou, se você está assistindo esse vídeo, é porque você tem compromisso com a Escola Bíblica Dominical, é porque você tem compromisso com a igreja. O meu coração se alegra muito. Então, eu quero deixar aqui as minhas palavras de gratidão. Quero pedir para que Deus abençoe a sua vida, para que Deus prospere a sua casa, para que você e a sua família venham ser escolhido por Deus para viver o melhor de Deus, não somente nessa terra, mas também na vida que nos aguarda, que é a eternidade. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Muito obrigado em nome de todo o Ministério de Ensino, em nome da Cave Church. Vamos para o que interessa. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Tire um tempinho aí, vem conosco, porque nós vamos iniciar mais uma escola bíblica dominical. Vamos lá. Pois bem, gente, hoje vamos lá, nós vamos estar aí falando sobre a lição de número 8. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Eu quero ser bem rápido, bem objetivo. Eu sempre digo que é um desafio poder dar aula aqui para vocês. Eu tento no máximo fazer o vídeo de 20 minutos, porque já foi provado e comprovado que mais do que 20 minutos as pessoas não conseguem mais ouvir muito bem, principalmente através de um vídeo. 30 minutos é o máximo que as pessoas conseguem prestar atenção, a não ser que você seja muito bom, né? E eu não sou novo aqui nessa plataforma digital através de vídeo e também não sou nenhum professor. Então o nosso vídeo aqui não é um vídeo assim teológico, mas uma aula pastoral prática sobre os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, que é o tema da nossa lição de hoje. A verdade prática está em Efésios capítulo 2, versículo 20. Se vocês têm o hábito de acompanhar com a revista, por favor, é bom, isso ajuda você a acompanhar conosco a lição e faz você também estar mais participativo conosco aqui, interagindo conosco aí através desse vídeo. Então, Efésios capítulo 2, versículo 20, é o texto áureo que diz assim: edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. O objetivo principal da nossa lição é explicar que no Antigo Testamento, tá? Nós vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento. A ideia que se tinha de habitação de Deus era primeiro o tabernáculo construído por Moisés e depois foi transferido para o templo. Então os judeus eles tinham esse conceito de que tanto o tabernáculo na época de Moisés e o templo na época de Salomão era o lugar de habitação da presença de Deus. No Novo Testamento Jesus vem, muda isso aí
e traz um novo conceito de lugar de habitação da presença de Deus, um novo conceito de templo. É o que nós vamos aprender aqui, um dos objetivos principais da nossa lição. Também nós vamos apresentar aqui um pouco sobre o que é o fundamento dos apóstolos e o testemunho dos profetas, e finalizando trazendo o nosso entendimento de que hoje, eu creio que todos vocês já sabem disso, né? Não precisamos gastar muito tempo nisso, de que hoje nós somos o templo de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Deus veio e habitou em mim, habitou em você, nos fez santuário, nos fez morada, nos fez lugar de habitação da presença de Deus. E se isso é uma verdade, o mais importante, não podemos nos esquecer que nós fomos chamados para viver em santidade. Deus não habita em meio ao pecado. Não que nós não somos falhos, não que nós não erramos. Pelo contrário, estamos sujeitos aos mesmos erros, às mesmas paixões, mas existe uma diferença aí e nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, nós vamos entender aqui dentro dessa lição. Eu não quero me prender muito às leituras para a gente ganhar tempo. Como eu disse, por favor, me dá 20 minutos do seu tempo aí, no máximo 25 minutos, para a gente aplicar essa lição aí e vocês serem abençoados. Mais uma vez, muito obrigado aí por você estar assistindo esse vídeo e que Deus possa te retribuir. A gente vai entender aqui na introdução que por meio da reconciliação afetiva da cruz, através do sacrifício de Jesus Cristo, Jesus unificou agora esse povo, todos os povos, tribos, línguas, raça e nações. No Antigo Testamento, somente os judeus poderiam ter acesso ao templo, somente os judeus poderiam ter acesso a esse lugar, conhecido o lugar como a habitação do Espírito de Deus. E havia muita guerra, havia muita briga naquele tempo entre judeus e gentios. Você já deve ter visto isso na palavra de Deus, que judeus, gentios, samaritanos, eles não se combinavam muito, porque o templo em Jerusalém, o tabernáculo na época de Moisés, era o símbolo de exclusivismo, de que aquele povo era o povo escolhido de Deus, o único povo escolhido por Deus. Só que Jesus vem agora e ele vai mudar isso. E ele vai abranger muito mais, ele vai mostrar que, pelo contrário, aqueles que não eram povo se tornaram um povo, né? E agora não somente judeus, mas também gentios, eles podem cultuar a Deus, eles podem adorar a Deus. E Jesus foi quem veio e trouxe essa unificação de todos os povos. Ele mesmo nos ensinou que deveríamos ir e fazer discípulos de todas as nações, todos os povos, tribos, línguas, nações, deveriam ser pregado o evangelho para que todos esses povos agora tivessem a liberdade, o direito de cultuar a Deus e de se tornarem filhos de Deus. Então todo o conceito de habitação da presença de Deus no Velho Testamento, que era no templo, que era no tabernáculo na época de Moisés, Jesus vem agora e traz um novo conceito de igreja, de templo, tá? Então nós precisamos entender, a presença de Deus ela não está limitada nesse templo físico. O testemunho dos apóstolos, pelo contrário, nos ensina que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, ele não habita em uma estrutura física. Se a presença de Deus tivesse limitada em uma estrutura física, como nós estamos aqui no templo gravando essa aula, e já são agora, eu creio que, deixe-me ver as horas, 11 horas da noite, agora que eu estou conseguindo gravar essa aula para vocês, não tem ninguém, talvez não tenha ninguém nem dentro do prédio, quanto mais aqui dentro do templo. Mas como a presença de Deus não está limitada dentro desse lugar somente, nós somos o templo, nós somos a morada, a presença de Deus está aí na sua casa, como ela também está aqui comigo, porque através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, nós nos tornamos esse templo. Então aquela ideia de que o templo em Israel, em Jerusalém, era o lugar da habitação de Deus, isso não existe mais. Jesus veio e tirou essa ideia e apresentou um novo conceito, um novo estilo de santuário. Assim como o templo judaico lá em Israel, né, lá em Jerusalém, ele perdeu a sua relevância, e um novo conceito de santuário, isso está aí no ponto 1,
foi apresentado através de Jesus Cristo, e esse novo conceito agora é que eu e você, nós somos templos do Espírito de Deus. Deus habita em mim, Deus habita em você, através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, esse é um edifício agora que não é físico, é um edifício espiritual. Jesus não habita em um templo físico, feito por mãos humanas. Esse conceito agora é o conceito de um templo espiritual. E por isso nós precisamos, como templo, nos tornarmos pessoas espirituais. O ponto 2 vai falar sobre o santuário cristão, que apresentam o cristão e eles são comparados como um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino dos apóstolos nos lembra que Salomão também, que quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, reafirma a instrução de Estevão em que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, e sim por templos espirituais. O Altíssimo habita agora em homens, em mim, em você, e nós precisamos ter isso no nosso coração, de que nós somos santuário, de que nós somos morada e de que nós somos o lugar de habitação da presença de Deus. Se você tem isso no seu coração, se você crê nisso, você não pode esquecer de uma coisa: precisamos caminhar em santidade. Como eu disse, Deus não habita em meio ao pecado. Nós precisamos lutar pela santidade diariamente, porque se nós somos esse templo, se esse conceito de templo foi ensinado para mim e para você, que hoje nós somos esse templo através do Espírito Santo de Deus, não podemos abrir mão da santidade. Estamos edificados. E por que nós nos tornamos templo do Espírito de Deus? Porque estamos edificados sobre Cristo, que é a pedra angular, a principal pedra de esquina. É Ele que é o fundamento da igreja, é Ele que traz a edificação para a igreja, é nele que nós estamos edificados e é sobre Ele que nós construímos, tanto para a nossa vida pessoal quanto para a nossa vida espiritual. Se queremos ter sucesso em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos, seja lá o que for que nós estamos edificando, ou espiritual ou para a nossa vida espiritual, nós vamos edificar sobre Cristo. A Bíblia diz nos evangelhos de Mateus, que também é o texto áureo, me desculpa aí o texto áureo não, a leitura bíblica em classe eu não mencionei, como eu disse que eu não queria ler, acabou que eu pulei. O texto que nós estamos refletindo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Se você está anotando, eu vou repetir. Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22 e Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vou procurar falar mais devagar, porque talvez eu estou falando rápido demais, é correndo contra o tempo, mas vamos conseguir chegar lá. Mateus capítulo 7 vai falar sobre isso, que todo homem que ouve as palavras de Deus e coloca elas em prática, Jesus está dizendo que assemelha esse homem como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E vindo a chuva, vindo os ventos, os vendavais, bateram contra aquela casa e aquela casa não caiu. Então qualquer coisa que você está edificando, ou para a sua vida espiritual, ou para a sua vida ministerial, para a sua vida pessoal, se o fundamento está em Cristo, fique tranquilo que os ventos não vai derrubar. Pode vir os ventos, pode vir os vendavais, as tempestades, porque vai permanecer, porque Cristo é a principal pedra angular. Cristo é a principal pedra angular da igreja. A igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo. A revelação de Pedro, quando Jesus perguntou quem os homens dizem que eu sou, e Jesus olha para Pedro e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus, e Jesus responde: não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito, e eu também te digo que tu és Pedro. E agora ele fala sobre ele: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão
contra ela. A igreja está edificada sobre Cristo. Ele é a principal pedra angular, a principal pedra de esquina. Quando você vê falar sobre essa pedra angular, sobre essa pedra de esquina, você entende que essa pedra é o próprio Jesus. Quando nós falamos sobre Cristo, a principal pedra é a profecia se cumprindo de Salmos, capítulo 118, versículo 22, que diz que essa pedra rejeitada se tornaria a principal pedra dessa construção, se tornaria o principal cabeça de esquina. A profecia de Salmo 118, versículo 22, se cumpriu em Cristo Jesus. A igreja está edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Não tem pandemia, não tem crise, não tem falsos profetas, nada pode contra a igreja de Jesus Cristo. A igreja é invencível, a igreja é poderosa, a igreja é triunfante, a igreja é gloriosa, a igreja é capacitada pelos ministérios, pelos dons do Espírito para vencer. A igreja tem autoridade para pisar serpentes, escorpiões, curar os enfermos, expulsar os demônios. A igreja é poderosa não porque nós somos poderosos, mas porque estamos edificados sobre essa pedra, sobre essa principal rocha chamada Jesus Cristo, e a palavra proferida pelo próprio Jesus, que a igreja seria edificada sobre essa rocha, que é o próprio Jesus, e as portas do inferno não prevaleceria contra ela. É nisso que nós precisamos crer, é sobre essa verdade que nós precisamos caminhar, principalmente em tempos de crise. Perguntaram para mim: pastor, o senhor não está preocupado, o senhor não está assustado? Eu disse: não, estou descansando em Deus. Por quê? Porque a igreja é de Cristo, a igreja está edificada sobre ele. E o que o Senhor espera de que quando tudo isso passar? Eu espero uma igreja melhor, porque a igreja é triunfante, a igreja é vencedora. Todos os momentos de crise, de perseguição, de lutas, de escassez, como esse momento que nós estamos vivendo, quando menos se esperava, se levantava uma igreja gloriosa. E é esse tipo de igreja que eu estou esperando pós o coronavírus. Quando tudo isso passar, quando reabrimos novamente as portas dos templos, a igreja vem triunfante, a igreja vem forte, a igreja vem poderosa, porque estamos edificados sobre essa principal pedra que é Cristo. E não somente isso, isso é o primordial, entender que nós somos o templo, estamos edificados sobre Cristo, que é a principal rocha. Também estamos edificados sobre os ensinamentos dos apóstolos e o testemunho dos profetas, ensinamentos dos apóstolos, que é aqueles 12 apóstolos que receberam os ensinamentos do próprio Senhor Jesus. Eles foram testemunha da morte e da ressurreição de Jesus e receberam os ensinamentos da própria pessoa de Jesus, de que como eles deveriam transmitir esses ensinamentos para a igreja, que hoje é sobre as verdades que nós caminhamos, as verdades da palavra de Deus. Os apóstolos receberam as doutrinas diretamente de Cristo. Você vai ver isso em Romanos capítulo 6, versículo 17, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 2 Pedro capítulo 3, versículo 16, diretamente de Cristo. Eles receberam os ensinamentos para que eles pudessem passar os ensinamentos e as doutrinas para a igreja primitiva, que foi a primeira igreja, e através dessa igreja todas as nações foram alcançadas. Então nós cremos nesses ensinamentos, estamos edificados sobre a principal pedra, que é Cristo, e também sobre as doutrinas de Cristo, que foram proferidas por intermédio dos apóstolos. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado, não pode ser removido. Acerca disso o Senhor Jesus nos alertou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Como eu disse, aquela pedra angular, que era uma pedra que se colocava mais ou menos como uma pedra de esquina, e todos os construtores, os engenheiros se direcionavam à construção através dessa pedra. Essa pedra era a base, essa pedra era a direção, essa pedra que dava capacidade, sustentabilidade a todo o edifício, a tudo aquilo que estava sendo construído. Depois do edifício pronto, não poderia mexer nessa pedra, porque se removesse essa pedra, toda a estrutura corria risco de desabar. Assim também, os ensinamentos dos apóstolos,
as doutrinas dos apóstolos, que foram passadas por Jesus Cristo para eles e através deles passados para a igreja, não se pode revogar, não se pode mexer. A palavra de Deus, ela é imutável, ela continua viva, ela é para ontem, ela é para hoje, ela é para amanhã. Ela funcionou na época da igreja primitiva, continua funcionando nos nossos tempos e vai continuar funcionando até na eternidade. Ainda vai haver a palavra de Deus. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra não há de se passar. Quero abrir um parênteses aqui, porque se fala muito sobre a nova aliança. Mas a nova aliança, isso é coisa do Velho Testamento, isso é coisa da velha aliança. Deixa eu te dizer, Jesus cumpriu toda a lei e ele removeu sim os rituais que eram necessários no templo para que se oferecesse um sacrifício, para que pudesse se aproximar de Deus. Hoje Jesus é o único caminho direto que nos leva até a Deus. Então essas coisas do Velho Testamento que Jesus moveu, que Jesus tirou, fala de rituais, de coisas que os homens precisavam fazer para ter encontro com Deus. Hoje é através de Jesus Cristo, mas Jesus não mudou a palavra continua sendo a palavra, tanto a do velho quanto a do novo, a palavra é a mesma. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente hoje que quer abolir da Bíblia o Velho Testamento para achar base para viver em pecado, para viver sem compromisso, para viver sem responsabilidade com Deus, para viver sem vida de renúncia com Deus e escorar no sacrifício de Jesus Cristo. E eu costumo dizer que são sanguessugas espirituais. São aqueles que vai chegar diante de Jesus e vai falar 1001 versículos, vai falar tanta coisa, tanto testemunho lindo. Eu curei, eu evangelizei, eu ganhei almas, eu profetizei. E Jesus simplesmente vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então vamos tomar muito cuidado quando a gente estiver ouvindo alguns ensinamentos que quer trazer um novo e abolir o velho. A Bíblia, ela é tanto no velho quanto no novo. Jesus disse: eu sou alfa e ômega, princípio e fim. A palavra de Deus é imutável, não se pode mover, não se pode tirar a palavra de Deus. Por isso se falam sobre a doutrina dos apóstolos. Não é que a igreja estava edificada somente sobre aqueles 12 homens, não. O ministério apostólico, assim como o ministério profético, continua vivo nos dias atuais. Efésios vai falar sobre isso e eu não vou entrar nesse assunto aqui agora porque não dá tempo, mas a igreja, ela tem sim o ministério profético, ela tem o ministério apostólico, também está vivo na igreja da nova aliança, na igreja atual. Aqui na nossa igreja nós cremos assim e acreditamos assim, porque essas são as coisas que não podem ser mudadas. Uma das coisas que não podem ser mudadas: as palavras de Deus não passaram, elas continuam sendo a palavra de Deus. Então, quando se fala sobre os fundamentos dos apóstolos, está falando sobre os ensinamentos base da igreja, que está aqui na palavra de Deus, que foram passados para a igreja primitiva através de 12 homens que receberam a revelação, a instrução, as doutrinas do próprio Senhor Jesus e passaram para a igreja. Isso é imutável. A respeito dos testemunhos dos profetas, né? A ordem da frase em Efésios capítulo 2 versículo 20, apóstolos e profetas, está indicando tratar dos profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do ministério no passado estivera oculto e de que agora os gentios tinham de igual posição no corpo em Cristo e eram participantes da mesma promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então nós cremos nos profetas do Velho Testamento, mas não podemos extinguir os profetas do Novo Testamento. A igreja, ela precisa caminhar debaixo da voz profética, edificada sobre a palavra de Deus e direcionada pela voz profética. Nós acreditamos, a nossa igreja acredita na palavra de Deus, acredita no mover profético, respeitamos as vozes dos profetas, reconhecemos dos profetas dessa casa. Essa igreja tem profetas, essa igreja tem homens, tem mulheres que são profetas de Deus. Nós respeitamos, acreditamos, estamos edificados sobre a palavra, estamos sendo direcionados pela palavra, acreditamos na voz profética e assim nós estamos começando agora a sermos ajustados, trabalhados
para que nós venhamos nos tornar o verdadeiro lugar de habitação do próprio Deus. Então, como se distingue uma igreja saudável? Uma igreja verdadeira, a igreja que crê nos ensinamentos dos apóstolos, que é a palavra de Deus, a igreja que está edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Ela não tenta trazer um novo ensinamento, uma nova ideia, porque o ensinamento é único, a ideia é única e exclusiva. Jesus já nos passou esses ensinamentos, então muito cuidado com muita ideia nova, com coisa nova, revelação nova, cuidado com isso, porque a revelação já está aqui, na palavra de Deus. Ela é única e exclusiva. Acreditamos nos profetas. Igreja que caminha desse jeito é considerada como igrejas saudáveis, igrejas que têm a palavra de Deus como prioridade e que respeitam a voz profética. Os profetas não morreram no Velho Testamento, pelo contrário, continuam vivos até hoje. Caminhando assim, nós somos aí, você vai ver no texto de Efésios, que vai falar sobre edifício bem ajustado. Ou seja, a expressão todo edifício bem ajustado indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Efésios capítulo 2, versículo 21. Assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Ou seja, como que a igreja cresce de forma saudável? Sobre a palavra de Deus, sobre direções proféticas, porque a voz profética muitas das vezes ela vem para nos ajustar, e quando se fala de ajuste, muitas das vezes é apertar um pouco mais as coisas, e pelo fato da gente não ouvir os profetas é que a gente se perde, é que a gente perde visão, que a gente perde direção, que a gente se perde em tantas coisas, principalmente nessa geração que tantas coisas novas se surgem. Mas como nós cremos nos ensinamentos da palavra de Deus e crescemos tanto nas doutrinas dos apóstolos, quanto também na voz profética, estamos sendo ajustados para um crescimento saudável. Por isso o crente bem ajustado torna-se templo no Senhor. Quando nós estamos sendo edificados pela palavra, estamos sendo ajustados, crendo na voz profética, naquilo que Deus fala por intermédio dos seus profetas. A Bíblia diz que Deus não ia fazer nada sem antes revelar os seus profetas. Assim nós somos ajustados para que nós venhamos crescer, manifestar os frutos do Espírito. Quando nós aceitamos essas coisas, acreditamos nessas coisas, quantas das vezes um dos sentidos da profecia é trazer exortação. A minha geração não gosta de ser exortada. A gente perde pessoas por exortação. A gente vive numa geração onde a gente tem que medir as palavras de como falar, de como chegar, né? Talvez ler livros para saber como corrigir, como falar. E por causa disso a gente perde tempo, por causa disso a gente perde tanta coisa. A voz profética perde vezes porque o povo, eles não querem muitas das vezes serem exortados. E a profecia ela vem para trazer exortação. Só que a mesma profecia que traz exortação, ela também traz consolo. E se nós rejeitamos a exortação, automaticamente nós perdemos o consolo. E por isso as pessoas acabam andando e entrando em desespero, porque não ouvem mais a Deus. Rejeitaram a exortação e agora não conseguem sentir mais consolo. Não conseguem também ser edificado, porque a profecia ela também traz edificação. Rejeitou a exortação, perdeu o consolo e agora não aceita a edificação. Fica mais difícil agora edificar. Mas em nome de Jesus, seja uma igreja saudável, seja um templo do Espírito Santo, aonde essa voz interna te leve a aceitar e a distinguir aquilo que é de Deus. Ainda que seja uma palavra de exortação, é para o seu crescimento. Gasta tempo com as doutrinas bíblicas para que nós venhamos ser uma igreja saudável. Não vamos nos iludir com tanto blá blá blá, com tanta coisa nova. Vamos sim renovar. Paulo nos orientou em Romanos capítulo 12 que nós devemos transformar o mundo em que nós vivemos pela renovação do nosso entendimento. Sim, precisamos renovar, mas não podemos mexer nos fundamentos. As doutrinas dos apóstolos, o testemunho dos profetas, porque é isso que direciona uma igreja saudável.
Assim, nós nos tornamos morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão de morada de Deus fazia alusão ao templo, mas hoje, quando nós falamos de morada de Deus, eu sou a casa, você é a casa. E que nós venhamos nos tornar templos, moradas do Espírito Santo de Deus, para que o próprio Deus ele venha habitar em nós. E quando nós estivermos nesse lugar, não é porque que nós somos o templo que esse lugar não merece reverência, que esse lugar não merece respeito. Muito pelo contrário, cuidado. Ao entrar por aquelas portas adentro, você está entrando num lugar santo, um lugar de adoração, um lugar de reverência. Quantas pessoas que tiveram o primeiro encontro com Jesus em um culto dentro de um templo? Não é porque o templo Deus estava aqui, mas estava cheio de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dentro desse lugar encontrou liberdade para tocar o coração de alguém. Esse lugar merece cuidado, esse lugar merece respeito, esse lugar merece reverência, porque esse lugar é um lugar de oração. Não é porque nós tornamos o templo, não é porque você se tornou o templo que esse lugar pode ser esquecido. Não, pelo contrário, ofereça o seu melhor para que esse lugar continue aberto, para que pessoas possam entrar aqui e cultuar a Deus, para que pessoas possam entrar aqui e receber Jesus como seu Salvador. Não é porque nós nos tornamos o templo que nós não temos responsabilidade com o templo. Pelo contrário, se nós somos o templo, é nesse lugar que nós nos reunimos para oferecer o nosso louvor, para oferecer a nossa adoração a Deus. Espero que eu tenha conseguido ser bênção para você através dessa lição. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Mais uma vez, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. E se você assistiu até o final, que Deus te prospere, que Deus guarde a tua casa, a tua família, em o nome de Jesus Cristo. E em breve estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos vocês, amo vocês, estamos com saudades. Deus abençoe.